Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje eu trouxe um vídeo aqui e, na verdade, lutei bastante para trazer esse vídeo. Não era uma coisa que eu queria fazer, mas o Senhor Jesus Cristo está falando que é para eu fazer, para compartilhar com outros irmãos. Irmãos, a mensagem deste vídeo fala a respeito de quanto tudo isso que está acontecendo ao nosso redor tem relação com o arrebatamento, tá certo? E por que eu não queria trazer esse vídeo? Porque o Senhor Jesus Cristo me deu algumas revelações e muitas vezes as pessoas colocam coisas desse tipo na internet para ganhar visualizações, enfim, para essas coisas, né? E não faz o meu estilo, isso não é o que eu gosto de fazer. Eu não sou nenhuma youtuber. Aquilo que eu tenho dentro do meu coração é apenas levar o evangelho. Mas eu também preciso obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo quando ele diz, porque ele tem o seu propósito, né? Eu não tenho a sabedoria que ele tem e eu não vejo tudo o que ele vê. Então é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui. E eu quero começar essa mensagem lendo o Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 13, que diz assim: Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui, irmãos, nesse versículo, o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o papel do Espírito Santo, né? Em como o Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade. E para nos guiar em toda a verdade, uma das coisas que ele precisa fazer é anunciar aquilo que vai acontecer. E é por causa disso, meus irmãos, que eu recebi essa revelação. Ela foi dada em partes e eu quero compartilhar com vocês. No final desse vídeo, eu ainda quero trazer mais um versículo, ainda quero falar mais alguma coisa sobre como nós podemos evitar essas coisas. Amém? Então, irmãos, essa revelação foi dada em partes. E ela começou no dia 1º do mês de junho de 2019. Há quase 5 anos atrás, né? Então, naquele dia, eu ouvi o Espírito Santo falando dentro de mim e ele disse assim: Vocês ouvirão falar de guerra. Vocês ouvirão falar de guerra. Naquele momento eu entendi que se tratava da Terceira Guerra Mundial. E reunimos os irmãos, alguns irmãos que moram aqui perto. Conversei com eles, enfim, falei aquilo que o Espírito Santo tinha me dado. E, enfim, às vezes você pode até pensar, né? Ah, mas essa será mais uma guerra. Sempre existiram as guerras. Bom, irmãos, estudando a Bíblia e estudando a história, eu entendi que ali em Mateus 24, quando fala do princípio das dores, está falando de 1900 para cá. E ali a palavra dores está se referindo a dores de parto, né? E se você pegar o panorama das guerras, você vai ver que esta guerra que virá será muitas vezes mais destrutiva, com um poder muito mais destrutivo do que as guerras anteriores. Só aí 2 países, né, Rússia e Estados Unidos, têm armamento suficiente para destruir o mundo mais de 40 vezes. Então, irmãos, a coisa é muito séria.
é exatamente como dores de parto. Começou lá atrás e foi se intensificando. E esta última será para destruição do mundo. E a segunda revelação, irmãos, aconteceu no dia 9 do mês de outubro de 2022. E foi um sonho que o Senhor Jesus Cristo me deu. Eu considero esse sonho muito importante, porque nesse sonho nós cristãos estávamos dentro de um avião. Esse avião já estava nos ares e ele era um avião muito grande. A parte interna, claro que eu via no sonho, era muito grande. Não tinha as cadeiras, nós podíamos nos movimentar e conversar com as pessoas que estavam lá. E o sentimento de cada um de nós era um sentimento de alegria e de alívio, porque enquanto nós estávamos nos ares, estava acontecendo uma destruição muito grande aqui na Terra. Ou seja, nós não participávamos dessa destruição. Os cristãos não estavam no momento onde o mundo estava sendo destruído. E eu sei, irmãos, que esse avião no sonho é figura do arrebatamento, né? Porque nós subiremos, nós iremos encontrar o nosso Senhor nas nuvens, assim como está escrito na palavra de Deus. Agora eu quero contar para vocês mais uma parte dessa revelação que foi dada a mim no dia 9 de outubro de 2023. Nesse sonho, o Senhor Jesus Cristo me mostrou que eram os nossos dias, eram dias atuais, e os países estavam com muito ódio, né? Com muito, eu não sei nem explicar, mas assim, a situação, as notícias mostravam que a situação do mundo era assim como se estivesse em ebulição, sabe? É realmente assim, bem quente a situação para estourar a guerra. E nesse sonho eram falados alguns nomes de países. Estava lá Rússia, outros países que eu não me recordo exatamente. Eu me recordo assim vagamente de falar da Alemanha, mas um nome que ficou bem frisado na minha mente foi da Turquia. A Turquia já estava no cenário de que estava prestes a começar a guerra. Enfim, e depois, no final desse sonho, tinham lá algumas noivas já prontas, já com o buquê nas mãos e tudo certo para o casamento. Depois, irmãos, no dia 22 de abril de 2024, agora, bem recente, eu estava descansando um pouco na minha cama. Eu tinha acabado de ler a Bíblia, estava bem quietinha. Fechei os olhos para tentar descansar um pouco, mas eu não estava dormindo, irmãos. Então eu comecei a ter uma visão. E essa visão era como se eu visse uma sala do inferno, mas não era uma sala preparada com fogo, essas coisas. Era uma sala como se fosse algo para os demônios. E eu via, irmãos, lá como se fossem demônios, né? Homens que viraram demônios. Um deles, irmãos, estava. Ele puxava algo no rosto, ele puxava assim, como se fosse no queixo, e ele fazia um movimento muito rápido, de vai e vem, e nisso que ele puxava, ele transformava, ele fazia do rosto dele, ele transformava ali numa máscara, aquele tipo de máscara feito para gases tóxicos, que tem o queixo bem comprido da máscara, né? E então ele fazia aquilo e eu virava o meu olhar para outra direção, e nisso vem uma mulher, ela era alta, magra, ela tinha o cabelo comprido, o cabelo dela era avermelhado,
e ela tinha o rosto feio, ela não era uma mulher bonita, mas ela estava vestida como um soldado. Ela estava vestida com um sobretudo preto, uma calça escura, como se fosse uma calça jeans, assim, algo parecido, e um coturno preto. E ela trazia uma bola na mão. Essa bola, irmãos, era uma bola que era para ser jogada para destruição, como se fosse uma bomba. Porém, aquela bola que ela carregava na mão não era de um material que nós conhecemos aqui no mundo. Ela era de um material, ela era feita de um material espiritual. E aquilo se movia, aquilo ficava indo e voltando, fazendo aquele contorno da bola. Na visão, eu sabia que aquilo era para destruição. E sabia que aquilo também era muito pesado e que ela estava carregando com muita facilidade, porque era espiritual, né? Eu estava vendo as coisas espirituais. E eles não têm dificuldade nenhuma com relação a essas coisas. Eles não têm as limitações que nós temos como seres humanos, né? Então, irmãos, quando eu vi aquilo, eu abri os meus olhos para não ver mais. Mas eu entendi naquele exato momento que o inferno está trabalhando em prol dessa guerra. O inferno está por trás dessa guerra para destruição, né? Essa guerra vai vir para destruir boa parte do mundo. E, irmãos, eu realmente penso nas pessoas que estarão aqui. Serão dias muito difíceis. E é por causa disso que nós precisamos espalhar o Evangelho. É por causa disso que nós precisamos levar a mensagem de Cristo para que haja salvação e as pessoas estejam então livres, né, de passar por isso. Por causa disso eu quero ler para vocês Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, estas palavras são palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu não estou retirando um versículo do contexto para provar uma tese minha. Esse contexto fala exatamente das coisas que estão acontecendo, né? Do princípio das dores, das coisas da grande tribulação e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui que é possível evitar todas estas coisas, ele está falando de um povo que não viverá estas coisas. E como é que esse povo não viverá essas coisas? Estando em vigilância, estando em oração, né? Então, irmãos, nós precisamos vigiar para que a gente venha a obedecer o Senhor Jesus Cristo, a palavra dele. Nós precisamos orar constantemente, porque nós somos falhos, mas ele é perfeito e ele é aquele que pode nos aperfeiçoar. Então nós somos dependentes dele. É por causa disso que nós precisamos orar constantemente, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo para que ele opere da obediência dele em nós, né? Pedindo que o Senhor Jesus Cristo esteja diante de nós, operando, né, em todas as coisas, tá certo? E nos ajudando, limpando os nossos corações em todo o tempo. Irmãos, essas visões, essas revelações, sonhos, só indicaram que a guerra está muito perto. E como o Senhor Jesus Cristo mostrou e como ele fala pela palavra dele, os cristãos genuínos são livrados. Então, meus irmãos, levem em consideração essa mensagem, entendam a seriedade desta mensagem, porque eu não estou aqui apenas falando de sonhos e de revelações, eu estou aqui dizendo que a palavra de Deus confirma tudo isso. Então, irmãos, eu peço que vocês
Considerem isso nos seus corações. Se preparem para a vinda de Cristo. Aquele que não estiver preparado ainda, tome a posição. Faça aquilo que você sabe que você precisa fazer. Sabe? Deixe de amar as coisas deste mundo. Deixe um pouco as coisas de lado, sabe? Aquilo que tem sido tão importante, que tem tomado a sua mente, que tem tomado o seu coração. Talvez isso seja o seu trabalho, talvez isso seja problemas da sua família, talvez isso seja, enfim, diversas coisas. Talvez seja o seu relacionamento. Deixe essas coisas de lado. Procure aprender no seu coração a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar, que é tudo aquilo que Ele manda, tudo aquilo que Ele ordena. Ou seja, esteja em obediência, leve o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, leve o Evangelho para as pessoas que estão sofrendo debaixo de miséria, debaixo de maldição. Ore pelas pessoas, né? Tem muitas pessoas que precisam de alguém que se disponha a orar por elas. Sabe, o Senhor Jesus Cristo quer usar a sua vida. E mesmo que falte pouquíssimo tempo, se você apenas tomar a posição, Deus vai ver isso como uma coisa de valor. Leia a sua Bíblia, leia o testamento do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo, aquilo que os apóstolos aprenderam com Cristo. Leia para que você seja cheio do Espírito Santo. Leia para que a palavra de Deus venha limpar o seu coração. E esteja então na posição. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa mensagem fique gravada no seu coração e que você não venha a desperdiçar, não venha a jogá-la fora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.